Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obra de Deus e a escritura nelas gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida, apoderou-se do bezerro que haviam feito, queimou e triturou-o, até reduzi-lo a pó. Depois, espalhou o pó na água, e fez os filhos de Israel beberem dela. Moisés disse a Arão: que te fez este povo, para atraíres sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne o meu senhor. Tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto àquele Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu, então, lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles trouxeram ouro e me entregaram, e eu lancei-o no fogo e saiu este bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado. Mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor, e disse: este povo cometeu um grandíssimo pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Peço-te que lhe perdoes esta culpa, senão, risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro. E agora vai, e conduz este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas, quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que estão cuidando de um jardim. Vocês plantaram uma pequena semente, quase imperceptível, no solo escuro e aparentemente estéril. Dias passam, semanas se estendem, e não há sinal algum de vida. Vocês começam a duvidar. Talvez a semente estivesse morta. Talvez o solo não fosse adequado. Talvez tenham desperdiçado seu tempo e energia. Mas então, um dia, uma pequena folha verde rompe a superfície. É tão pequena que quase passa despercebida, mas está lá, uma promessa de vida, crescimento e abundância. Esta imagem nos convida a refletir profundamente sobre as leituras de hoje, que nos apresentam um contraste dramático entre a impaciência humana e a paciência divina, entre nossos fracassos espetaculares e as vitórias silenciosas de Deus. Na primeira leitura, encontramos uma das cenas mais dramáticas e vergonhosas da história de Israel. Moisés desce do Monte Sinai, carregando as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus. Que momento deveria ter sido? Imaginem a expectativa, a solenidade, a reverência que deveria marcar este encontro entre o céu e a terra.
Mas em vez de encontrar um povo em oração e adoração, Moisés se depara com uma cena de paganismo desenfreado. O povo havia construído um bezerro de ouro e o estava adorando com danças e festividades. Em um momento de ira justa, Moisés quebra as tábuas sagradas, um gesto simbólico que representa a quebra da aliança entre Deus e seu povo. A ironia é devastadora. Enquanto Deus estava literalmente gravando sua lei em pedra para entregar ao povo, este mesmo povo estava violando o primeiro e mais fundamental mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Foi uma traição que aconteceu na velocidade da luz, uma apostasia quase instantânea. Quando Moisés confronta Arão sobre essa situação inacreditável, a resposta é quase cômica em sua absurdidade. Tu conheces este povo, e sabes que ele é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze para nós deuses que nos precedam, porque não sabemos o que aconteceu a Moisés. Eu lhes disse: quem tem ouro, que o tire. Eles moderam, eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Como se fosse mágica. Como se Arão fosse apenas um espectador inocente de um milagre espontâneo. Esta é a natureza humana em sua forma mais crua, nossa tendência de racionalizar nossos erros, de minimizar nossa responsabilidade, de culpar as circunstâncias por nossas escolhas deliberadas. Mas o que me impressiona profundamente nesta narrativa não é apenas a infidelidade do povo, mas a resposta de Moisés. Depois de confrontar o pecado, depois de executar a justiça, ele volta ao Senhor não com acusações contra o povo, mas com uma intercessão corajosa. Este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, se quiseres, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me também do teu livro. Que amor sacrificial! Moisés está disposto a ser condenado junto com o povo que ama. Ele está disposto a compartilhar o destino daqueles por quem intercede. Esta é uma prefiguração poderosa do que Cristo faria por toda a humanidade, tomar sobre si nossa condenação para que pudéssemos receber seu perdão. E a resposta de Deus revela sua natureza misericordiosa. Quem pecou contra mim, eu o riscarei do meu livro. Vai agora, conduz o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Apesar da traição, apesar da infidelidade, Deus não abandona seu povo. A jornada continua, a aliança permanece, a promessa se mantém. Agora, façamos uma transição para o Evangelho, onde encontramos Jesus contando parábolas sobre o reino dos céus. À primeira vista, pode parecer que essas leituras não têm nada em comum. Uma fala sobre falha espetacular, a outra sobre crescimento gradual. Uma retrata drama e crise, a outra descreve processos silenciosos e quase imperceptíveis. Mas há uma conexão profunda aqui. Ambas as leituras tratam da natureza da obra de Deus no mundo e em nossas vidas. No Êxodo, vemos como Deus trabalha através da crise, do fracasso e da restauração. No Evangelho, vemos como Deus trabalha através do crescimento gradual, quase invisível, mas inevitável. Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Que imagem humilde! Se você já viram uma semente de mostarda, sabem que é quase microscópica. Você poderia facilmente perdê-la se caísse no chão. Parece insignificante, sem importância, facilmente esquecida. Mas Jesus nos diz que esta pequena semente, quando plantada, torna-se maior que as outras plantas do jardim e se faz árvore, de modo que os pássaros do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que transformação extraordinária! Do quase invisível ao impressionante, do insignificante ao providencial. Esta é a natureza do reino de Deus. Ele raramente chega com fanfarra ou espetáculo. Não vem com os rituais grandiosos do bezerro de ouro ou as celebrações barulhentas da idolatria. Em vez disso, chega silenciosamente, humildemente, quase despercebidamente. Mas uma vez plantado, sua capacidade de crescimento e transformação é ilimitada. Jesus também compara o reino a fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. Novamente,
Temos uma imagem de algo pequeno e escondido que tem um efeito transformador sobre tudo ao seu redor. O fermento não força a massa a crescer. Ele trabalha de dentro para fora, silenciosa mas poderosamente, até que toda a massa seja transformada. Meus queridos irmãos e irmãs, que mensagem poderosa temos aqui para nossas vidas. Em um mundo obcecado com resultados imediatos, sucessos espetaculares e transformações instantâneas, Deus nos lembra que sua obra mais profunda muitas vezes acontece de forma quase imperceptível. Quantos de nós ficamos desanimados porque não vemos mudanças dramáticas em nossas vidas espirituais? Oramos por transformação e não vemos fumaça no Monte Sinai ou línguas de fogo no Pentecostes. Trabalhamos para construir o reino de Deus e não vemos multidões se convertendo ou milagres espetaculares acontecendo. Mas Jesus nos ensina que o reino de Deus funciona como aquela semente de mostarda. Cada ato de bondade é uma semente plantada. Cada palavra de encorajamento é fermento misturado na massa da vida de alguém. Cada oração sussurrada é uma pequena luz acesa na escuridão. E assim como Moisés intercedeu pelo povo infiel, somos chamados a ser intercessores pacientes. Assim como Deus não abandonou Israel apesar de sua traição, podemos confiar que Deus não nos abandonará em nossos momentos de fraqueza e falha. O contraste entre as leituras também nos ensina sobre a natureza do tempo de Deus versus nosso tempo. O povo de Israel não conseguiu esperar por Moisés e criou seu próprio Deus instantâneo. Nós também somos tentados pela gratificação imediata, pelas soluções rápidas, pelos resultados visíveis. Mas o reino de Deus opera em uma cronologia diferente. Como a semente de mostarda, pode levar tempo para germinar, crescer e dar frutos. Como o fermento, trabalha silenciosamente, mas inevitavelmente, transformando tudo ao seu redor. Pensem nas grandes mudanças em suas próprias vidas. Provavelmente não aconteceram da noite para o dia. Foram resultado de pequenas escolhas diárias, pequenos atos de fé, pequenos momentos de crescimento que, acumulados ao longo do tempo, resultaram em transformação significativa. Da mesma forma, nossa influência no mundo pode parecer pequena e insignificante. Uma conversa gentil com um vizinho, um momento de paciência com um filho rebelde, uma doação silenciosa para alguém em necessidade, um perdão concedido quando a mágoa ainda está fresca. Essas podem parecer ações pequenas demais para mudar alguma coisa. Mas Jesus nos assegura que no reino de Deus, o pequeno é poderoso, o humilde é exaltado, o escondido é revelado. Cada semente de bondade que plantamos tem o potencial de se tornar uma grande árvore onde outros encontram abrigo. Cada porção de fermento do amor que misturamos na massa da vida humana tem o poder de transformar comunidades inteiras. A história do bezerro de ouro nos lembra que podemos falhar espetacularmente. Podemos nos decepcionar e decepcionar a Deus. Podemos construir ídolos e adorá-los com grande entusiasmo, apenas para descobrir que são vazios e impotentes. Mas as parábolas do grão de mostarda e do fermento nos lembram que Deus está sempre trabalhando, sempre plantando, sempre fermentando nova vida em meio às nossas falhas. Mesmo quando não podemos ver, mesmo quando não sentimos, mesmo quando duvidamos, a obra de Deus continua. Então, hoje, eu os encorajo, não desprezem os pequenos começos. Não se desanimem pela aparente insignificância de seus esforços. Não percam a esperança quando as mudanças parecem lentas demais. Lembrem-se de que vocês são portadores do reino de Deus. Cada um de vocês carrega sementes divinas que, quando plantadas em solo fértil, podem crescer além de toda imaginação. Cada um de vocês é fermento sagrado, capaz de transformar qualquer situação em que Deus os colocar. E quando falharem, porque todos falhamos, lembrem-se da misericórdia de Deus revelada a Moisés e ao povo rebelde. Lembrem-se de que nosso Deus é um Deus de segundas chances, de novos começos, de graça imerecida. Que possamos plantar com paciência, crescer com perseverança, e confiar no poder transformador daquele que pode fazer brotar vida até mesmo do solo mais estéril de nossas falhas e limitações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.